Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesse dia, que é um dia separado, Senhor Deus, para o louvor, a glória, a honra, a adoração, Senhor. E é nesse momento que os nossos olhos, ó Senhor, e ouvidos estão atentos à Tua palavra. Como aquele salmo que diz que os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. Estamos, ó Pai, olhando para as mãos do Senhor, para que o Senhor nos dê da Sua palavra, conforte o nosso coração, nos instrua, Pai, e nos faça, Senhor Deus, viver nesse mundo de conformidade, Senhor, com a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, fala o nosso coração, Pai. Age, Senhor Deus, nas nossas vidas, não somente para ouvir, mas para expor também a Tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, o Teu Espírito, a Tua graça para isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir o livro de Provérbios, capítulo 10, versos 8 e 9, dando continuidade à pregação de domingo passado, que começou no capítulo 6, e aí do verso 6 a 9 nós temos essa primeira parte, né, que vai falar da questão da boca, da fala, do justo e do perverso. Eu quero ler com os irmãos o verso 6 até o verso 9, e aí depois nós vamos relembrar algumas coisas e vamos partir para o verso 8 e verso 9. Diz assim: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nós vimos na semana passada que esses versos de 6 a 14, eles falam sobre os efeitos da boa e da má comunicação sobre o indivíduo e os efeitos sobre outros, sobre si mesmo e sobre outros. O verso 6 ao verso 9 trata desses efeitos da boa e da má fala, da boa e da má comunicação sobre o próprio indivíduo. A parte B desses versos vai descrever, a parte A desses versos vai descrever o estado do reto. O verso, por exemplo, no verso 6, o verso 7, o verso 8, no caso aqui, o verso 8 e 9, o sábio de coração aceita os mandamentos. Quem anda em integridade anda seguro. Então nós vamos perceber aí que a parte A dos versos vai descrever o estado do reto. E as suas contrapartes vão traçar o destino dos perversos. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Lembram também que na exposição inicial desse trecho nós falamos que toda essa sessão será pontuada pelo tema valor da sabedoria, que estará sempre presente, e aqui ele está marcado no verso 9. Quem anda na integridade anda seguro, mas o que perverte os seus corações, os seus caminhos, será conhecido. Eu gostaria de lembrar aos irmãos qual é a perspectiva do livro de Provérbios. A perspectiva do livro de Provérbios é mostrar um modo de vida santo. A partir do capítulo 10, nós vamos ver isso. Vimos que do capítulo 1 ao capítulo 9, essa grande introdução, introduzindo o próprio livro para a prática da vida cristã, se nós podemos dizer assim, contextualizando. Do capítulo 10 em diante, nós vamos ver isso. A Escritura falando, o livro de Provérbios falando como é o comportamento, ou como deve ser o comportamento de um santo, como deve ser a vida de um homem que teme ao Senhor. Fruto da graça de Deus, naqueles que têm o quê? A Escritura no coração. É interessante nós percebermos alguns detalhes. Por exemplo, no verso 5, nós temos assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Há uma relação aí direta, nós vamos ver.
Nós já vimos isso, né, de certa forma, que bênçãos aqui se refere a muitas coisas materiais, espirituais também, mas materiais, filhos, a questão de uma vida tranquila, e bênçãos de uma forma variada na vida de uma pessoa. E é interessante nós percebemos essa relação que está implícita aqui. No verso 5 ele fala que aquele que trabalha é filho sábio. Aquele que não dorme na cega, ou seja, não dorme quando deve trabalhar, é filho que envergonha. E a relação implícita que há aí com o verso 6, sobre a cabeça do justo a bênção, que esses são os instrumentos de bênção na vida de um homem. Existem instrumentos de bênção ordinários. E no caso aqui, ele está mostrando que é o trabalho. É o trabalho quem vai gerar bênção ou riquezas, porque a ideia é essa aqui na vida de uma pessoa. Mas uma coisa que nós podemos entender e não esquecer, e isso estaria também relacionado ao modo de falar, é que por trás dessas bênçãos está o Senhor. Esses são instrumentos usados por Deus, mas quem abençoa é Deus. Porque você pode ter esses instrumentos. Você pode ser uma pessoa que trabalha. Você pode ser uma pessoa que tem um modo de falar apropriado. E não ser abençoado por Deus. E não colher esses frutos. Por quê? Porque a bênção de Deus não está nos instrumentos, mas está nele próprio. Você jamais vai alcançar essas bênçãos se não usar esses instrumentos. Mas o poder não está nos instrumentos, mas está no Senhor. É algo que nós precisamos nos lembrar. Eu gostaria de iniciar a nossa exposição nos versos 8 e 9, que diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nós vamos perceber que, nós já falamos sobre isso, que os versos 8 e 9 estão ligados em termos conceituais e sintáticos também, estruturais, aos versos 6 e 7. Percebam como a parte A, como nós falamos anteriormente dos versos, representa o estilo de vida do sábio. O sábio de coração aceita o mandamento. O verso 9, quem anda em integridade anda seguro. Percebam que essa primeira parte desses versos vai representar o estilo de vida de sábios. Enquanto a parte B vai representar a destruição, o perecimento dos perversos. Mas o insensato de lábios vem arruinar-se, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aí nós percebemos que a parte A do verso 8 vai apresentar a educabilidade dos retos. Eles são educados na palavra do Senhor. E a parte A do verso 9 vai mostrar a segurança decorrente dessa educabilidade. Quem anda em integridade anda seguro. Às vezes essas relações, elas não estão muito claras para nós. Principalmente num texto poético. Que os implícitos, eles são muito presentes e constantes no texto bíblico. Mas existe uma relação interessante entre esses versos. Além deles se relacionarem entre si, eles estão explicando os versos anteriores. Perceba aí que há essa relação de explicação entre o verso 6 e o verso 8 e o verso 7 e o verso 9. Olha que interessante. No verso 6a, ele diz assim: sobre a cabeça dos justos a bênção. Por que a bênção sobre a cabeça do justo? A resposta vai estar no verso 8a. O sábio de coração aceita os mandamentos, porque o sábio de coração recebe e conforma-se ao mandamento. Por isso a bênção sobre a cabeça do justo. Olha essa mesma relação aqui do verso 8 e o verso 6 na sua segunda parte. O verso 8b diz assim: mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Por
Por que que o insensato de lábios vem arruinar-se? E a resposta está lá no verso 6b. Porque na boca dos perversos mora a violência. Percebam essa mesma relação interessante aqui, do verso 7 com o verso 9. No verso 7, essa primeira parte, a memória de justos é abençoada. Por que que a memória dos justos é abençoada? A resposta estará lá no verso 9a. Porque ele anda em integridade e anda seguro. E o verso 7b, porque o nome dos perversos cai em podridão? E a resposta vai estar lá no verso 9b. Porque o que perverte o seu caminho será conhecido. É interessante essa relação que esse poema faz, tá? Dando a explicação, apesar de estar relacionado entre si, está relacionando-se com os outros versos. E essa é uma das coisas muito interessantes que a poesia bíblica ela nos mostra. Lá no verso 8b, quando ele fala de lábios, tá? E o verso 9b, quando ele fala assim, o que perverte os seus caminhos, ou o que torna perverso, que também é uma referência ao modo de falar. Eles estão fazendo essa ligação. Tá? Aqui no verso 9b, perverter os caminhos, está relacionado a lábios, tá? Ao modo de falar pecaminoso, ao modo de falar perverso. E assim esses dois versos vão dar continuidade nessa estrutura que nós vimos anteriormente, que vai do verso 6 ao verso 14, que vai falar sobre a fala, o modo de falar do crente. Percebam que essa é a perspectiva do livro de Provérbios. Mostrar como nós devemos andar, como é o caminho do justo. E por que que ele fala isso para o filho, representativamente falando? Porque ele quer que o filho aprenda e assimile. Provavelmente o que ele está dizendo aqui, ele já disse anteriormente, porque esse filho é aquele que está saindo de casa, está formando a sua família. E ele quer agora, nesse último momento, nesse momento, vamos dizer assim, de separação, se a gente pode dizer assim, ele quer deixar claro como deve ser o modo de vida daquele jovem, daquele homem que teme ao Senhor. E aí o verso 8 vai dizer assim, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Apesar desse texto não estar aqui claramente, há um contraste, porque essa é a tônica do livro de Provérbios, há um contraste com aquele que é chamado de sábio aos seus próprios olhos, ou seja, o insensato. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 7 diz assim, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando o escritor de Provérbios diz o sábio de coração aceita os mandamentos, há claramente essa ligação, essa oposição, em que aqui ela é classificada como o sábio de coração e o perverso, e o insensato, que é aquele que é sábio aos seus próprios olhos. E o sábio de coração, ele sabe que necessita dessa instrução, da instrução divina. Por isso ele vai receber essa instrução de boa mente, de bom grado, de boa vontade. Porque ele entende que apesar de ser sábio, ele necessita de instrução. E aqui já poderíamos tirar uma lição para nós, né? Nunca achar que sabemos tudo. É engraçado porque, assim, eu como pastor, a gente tem que ler muito, às vezes, as mesmas coisas. Então você prega sobre um tema, e aí depois você vai pregar sobre ele de novo. E se você não tiver o cuidado de olhar em outros materiais, além daqueles que você olhou, ou até mesmo olhar com outros olhos, você vai perceber que você vai ficar na mesma caminhada. E é interessante que quando você se torna assim, eu já conheço esse assunto. E aí quando você vai pegar um outro autor que fala sobre aquilo, ele vai dizer alguma coisa que você nunca ouviu. E isso não é só uma característica da Escritura, mas a Escritura tem essa característica por si só, por quê? Porque ela representa a sabedoria de Deus.
E a sabedoria de Deus é infinita. Nós sempre vamos encontrar coisas novas, novas para nós, porque estão lá, porque nós não vimos na Escritura, no seu sentido, no sentido que o autor sagrado quis dar. Eu, por exemplo, estou falando sobre esse trecho de Provérbios, e pode ser, com certeza, que eu tenha deixado algumas coisas que eu nem tenha visto, mas que estão aqui presentes. Que estão aqui na Palavra de Deus, que eu ainda não percebi. Ontem estava lendo um livro, e eu já tinha falado sobre esse tema, dizendo que a destruição do templo lá no ano 70, da era cristã, está diretamente relacionada com a morte do Senhor Jesus. O templo representava um lugar de sacrifício. Depois da morte do Senhor Jesus, eles ainda sacrificavam no templo. Mas o véu foi rasgado. E como demonstrar claramente para aqueles que ainda não tinham entendido e esgotar toda a possibilidade de um culto diferente ou de uma prática diferente daquela que Deus está estabelecendo na palavra de Deus, se não destruir aquele elemento que representava o próprio Cristo e que, na realidade, representava ali o Senhor Jesus morrendo por causa dos nossos pecados e ressuscitando para nós. E por isso não há necessidade mais de sacrifício, de oblação, de oferta sangrenta, daqueles rituais que apontavam para aquele que morreu e ressuscitou. E nós vamos ver isso, que a Escritura vai sempre nos trazer coisas que nós não conseguimos ver. E se nós pensarmos, isso serve também para a nossa vida secular, que acharmos que sabemos de tudo, nós estaremos já, na realidade, a nossa própria perdição e cegueira. O escritor de Provérbios diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aquele que é sábio, aquele que teme ao Senhor, ele sabe que necessita, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós necessitamos conhecer do Senhor e da sua palavra. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito desse verso. Ele diz assim: aqui temos, primeiro, a honra e a felicidade dos obedientes. Eles aceitarão os mandamentos, eles considerarão um privilégio e realmente uma tranquilidade para eles estarem sujeitos a um governo e que lhes poupa os esforços de deliberar e decidir por si mesmos. E aceitarão como uma benevolência o fato de que lhes seja dito qual é o seu dever e admoestados a respeito dele. E esta é a sua sabedoria. São sábios de coração os que são dóceis e obedientes. E aqueles que se curvam ficarão em pé e serão estabelecidos. Eles prosperarão se forem bem aconselhados. Esse discernimento do sábio, de saber que necessita de instrução, vai lhe conferir um título na Escritura. E a Escritura vai chamá-lo de prudente. Porque ele entende, porque ele sabe que precisa conhecer mais e mais a palavra de Deus. E lá em Provérbios capítulo 16, verso 21, ele diz assim: o sábio de coração é chamado prudente. E olha que interessante, porque vai ligar aquilo que o poeta está ligando aqui. O falar, e a doçura no falar aumenta o saber. Quando nós reconhecemos as limitações do nosso próprio coração, nós que somos sábios, aceitamos humildemente as ordens daqueles mestres inspirados, ou seja, da palavra de Deus, daqueles que se curvam e ensinam e instruem por meio da palavra. Olha o que Provérbios capítulo 1, verso 7 e 8 vai nos dizer. Olha o que a Escritura vai nos dizer: o temor do Senhor
É o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria, o ensino. Todos aqueles que desprezam a instrução dos mais sábios, desprezam a instrução daqueles que vivem mais, daqueles que têm mais experiência e demonstram isso com as suas vidas. Ou seja, todos aqueles que desprezam a orientação que vem da palavra de Deus são considerados loucos, porque estão desprezando não o ensino de homens, mas o ensino das Sagradas Escrituras. E é isso que Provérbios vai todo o tempo dizer. Você percebe no livro de Provérbios, principalmente no início, que Salomão ele diz assim: atenta ao ensino do teu pai, à instrução da tua mãe. Mas que ensino do pai é esse? Que instrução da mãe é essa? É qualquer ensino? É qualquer instrução? Não, é aquela instrução que está permeada, que está envolvida, que está fundamentada no discernimento da palavra. É essa a instrução. Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 6. O sábio é aquele que reconhece as suas limitações, as limitações do próprio coração, e aceita humildemente as ordens daqueles que estão sendo conduzidos ou que conduzem a sua instrução por meio da palavra. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Percebam que há uma interação completa aí entre o poeta e a palavra de Deus. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu já vi isso em várias situações diferentes. Às vezes uma pessoa culta, aos olhos do mundo, e que teve pais que não tiveram a mesma cultura que eles, mas que proporcionaram a eles chegarem onde chegaram. E é interessante que isso não aconteceu uma vez só, mas várias vezes. Essas pessoas chegarem e dizerem assim: meu pai, com tão pouca instrução, era um homem tão sábio. Minha mãe, com tão pouca instrução, era uma pessoa tão sábia. Teve um autor, não lembro qual, que disse certa vez que uma criança, um pequeno jovem, instruído na escola dominical, sabe mais do que os maiores filósofos da antiguidade. E essa é a grande diferença. É conhecer a palavra de Deus. Porque é esse conhecimento aqui, é esse princípio que está por trás desse conhecimento, que criou todo o universo. Salomão está falando para um jovem, como nós já percebemos, já vimos isso. E é interessante porque, apesar de me considerar jovem aos 52 anos, já não sou tão jovem assim, entendo e posso falar com propriedade o que eu vou dizer agora. O jovem, por si só, ele tem um orgulho e uma arrogância que caracterizam a juventude. E que só a maturidade e o tempo podem desfazer essa arrogância e essa prepotência da juventude. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que o jovem é aquele que enche o peito,
e que se levanta. A gente até vê isso muito nos jovens, né? Mas não é uma característica somente de jovens. Mas por quê? Porque acho que o momento mais vigoroso de um homem, de um ser humano, é a juventude. E às vezes nós somos pegos de surpresa por esse ledo engano, quando as nossas vidas, ou quando vidas de pessoas próximas são ceifadas na juventude. Quando nós vemos determinados jovens perdendo a saúde, aquilo torna para nós uma coisa assim estranha, diferente. É interessante, eu me lembro da minha juventude, às vezes quando eu atravesso a rua, e aí vejo um carro passando e tal, e eu falei, caramba, se esse carro me pega, eu tô lascado. Quando você é jovem, você não pensa nessas coisas. Você acha que você vai passar por um acidente e nada vai acontecer com você. Essa é a ideia. A sua saúde parece que é inabalável. Você não pensa na morte. Se você não pensa na morte, é porque você tem a possibilidade na sua cabeça de que você não vai morrer. Você não vê limitações físicas ou qualquer outro tipo de limitação quando você é jovem. E isso, na realidade, vai conduzir a um orgulho da nossa parte. E só a maturidade e o tempo desfazem essas coisas. Por isso as instruções: pois todos aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor e os ensinos dos sábios se mostram sábios aos seus próprios olhos, arrogantes e orgulhosos. Bruce Waltke, ele tem um comentário interessante a esse respeito. Ele diz assim: enquanto os sábios de coração são caracterizados pelo crescimento espiritual interior e contínuo que conduz a um modo de falar sábio, como diz Provérbios capítulo 16, verso 23, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O insensato tagarela despreza a sabedoria e a disciplina. Como diz Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí continua ele dizendo em seu comentário: o insensato está cheio de si, em vez de ter capacidade de aceitar a sabedoria, matraqueia perigosamente as próprias opiniões inteligentes, que são desprovidas da verdadeira sabedoria, como diz Provérbios capítulo 10, verso 13, nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, e que essas palavras queimam como fogo. Provérbios 16, 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. A Escritura está claramente nos mostrando duas coisas aqui: que os sábios são aqueles que ouvem a instrução, são aqueles que entendem que precisam de direcionamento, que precisam de conselhos, que precisam de orientações, que precisam da palavra de Deus. Os insensatos desprezam qualquer opinião ou qualquer ensino que seja fundamentado na palavra de Deus e guia a sua vida conforme a sua vontade. E nos seus lábios, onde habita, como diz lá, na boca dos perversos mora a violência, a ideia de ocultar, morar no sentido de ocultar, ou seja, ocultar no sentido de morar, de se esconder, de ser algo que está presente ali. A ideia é habitando. A sua boca está cheia de engano e perversidade. Por isso a Escritura vai dizer
que o homem depravado cava o mal, porque nos seus lábios há como fogo ardente. Mas olha o que o poeta vai dizer aqui: mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Insensato aqui é vil no hebraico. E a ideia é alguém que despreza a sabedoria, que fica zombando quando é culpado, que é briguento e que é licencioso. E percebam que a ideia é que os perversos vão se enredar com as suas próprias palavras indisciplinadas e por causa disso vão cair em ruína. Ao vitimar outros com as suas palavras, eles estão vitimando a si mesmos e se tornam escravos daqueles que são sábios de coração. Abram Provérbios capítulo 11, verso 9. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Verso 29. O que perturba a sua casa é do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. A Escritura vai dizer que é melhor uma pessoa ser pobre do que ter lábios perversos. E nesse contexto é interessante porque a bênção aqui está relacionada a uma vida tranquila. Não uma vida de prosperidade aos olhos do mundo, mas uma vida em que, como diz lá o Salmo 128, bem-aventurado o homem que anda nos mandamentos do Senhor, do trabalho das suas mãos comerás. Essa é a ideia aqui, de que o homem justo ele será sustentado por Deus. Ele andará em integridade. Ele terá com o que se sustentar e se manter. E nesse contexto, ele diz assim, é melhor que o homem não tenha essas coisas, que passe necessidade, porque pobre aqui é essa a ideia. Que não tenha o que comer, que dependa dos outros, do que tenha lábios perversos. Provérbios capítulo 19, verso 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábio e tolo. A Escritura vai nos dizer que os sábios, eles não são balbuciantes, e essa é a ideia, insensatos na sua fala, insensatos no seu julgamento, insensatos naquilo que eles falam. Que os insensatos são incorrigíveis e que os educáveis jamais cairão em ruína. Porque a humildade vai guardar o sábio. Abre a Provérbios capítulo 4, versos de 10 a 19. O orgulho dos insensatos é a sua própria destruição, mas a humildade dos sábios vai guardá-los. Olha o que diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Lembrem que toda vez que ele fala em multiplicar anos de vida, ele não está se referindo somente a esse mundo. Mas essa promessa que ultrapassa a nossa existência, ele está falando no porvir, na vida eterna. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não alargues. Guarda, porque ele é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono. E se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. Ou seja, eles se alimentam, eles vivem disso. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam.
A Escritura vai nos dizer que nós, como filhos, nós não devemos andar nesses caminhos. E se nós formos lembrar do que falamos lá no capítulo 3 de Provérbios, lá no verso 12, se eu não me engano, verso 11 e 12, quando o filho ali, ele é disciplinado, ele não está suportando a disciplina que está vindo do Senhor, porque está sendo pesada, e aí naquele momento, porque provavelmente ele não seguiu as instruções do pai. O pai dele diz para ele assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Essa é a palavra do Senhor. A humildade vai guardar o sábio. O coração do sábio vai guiar a sua boca. Provérbios 16, 23. E é lógico que o coração do sábio vai guiar a sua boca, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que não é o que colocamos para dentro da nossa boca que nos contamina, mas é o que sai, porque vem do coração. É o coração que vai guiar os nossos atos, a nossa fala. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. E que, na realidade, vai ser aquilo que o vai salvar. Provérbios capítulo 5, verso 1 e 2. O filho meu atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. E olha o que Provérbios capítulo 12, verso 19 vai dizer: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. É lógico que o texto aqui, ele está falando do modo de falar. E eu vou até citar mais à frente, Tiago. E aqui nós também só está incluída a questão da fofoca, ou do que nós vamos estudar, que está relacionado a isso, no 9º mandamento. O falso testemunho. Mas está também uma fala maligna, uma comunicação impura, palavras maliciosas. E por essas coisas, como diz a Escritura, vem a ira de Deus. E nós sempre temos que nos lembrar que aquilo que nós falamos é aquilo que vem do nosso coração. E precisamos guardar o nosso coração para não estarmos trazendo maldição sobre outros e sobre nós também. E que maldição é essa? A ira de Deus por causa dos nossos pecados. A ira de Deus por causa das nossas palavras. Das palavras que saem da nossa boca. O livro de Provérbios vai demonstrar que a aceitação dos mandamentos divinos revela que o sábio de coração e o insensato tagarela podem ser reconhecidos pelo fato ou não de obedecerem as instruções. Essa é a marca aqui. O sábio de coração é reconhecido por obedecer a palavra do Senhor e o insensato tagarela por desprezá-la. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: aqui temos a vergonha e a ruína dos desobedientes, que não desejarem ser governados, nem suportar, nem julgo, que não querem ser ensinados, nem receber nenhum conselho. São loucos, pois agem contra si mesmos e contra os seus próprios interesses. Eles são loucos pauladores, de lábios loucos, de conversa louca, sem sentido e se vangloriam, falando com desprezo dos que os admoestam, e com a pretensão de dar conselhos e ditar a lei a outros. De todos os loucos, nenhum é mais problemático do que o louco paulador. E nenhum se expõe mais, mas eles cairão no pecado, no inferno, porque não quiseram receber os mandamentos. Os que falam muito raramente olham para seus pés, e por isso tropeçam e caem.
Nós, como crentes, jamais podemos ter esse tipo de comportamento. Foi por isso que o filho foi disciplinado severamente por Deus, porque era filho. Porque muitas vezes, quando essas coisas acontecem, e as pessoas são deixadas dessa forma, é porque não são filhos. Ou porque estão debaixo do juízo de Deus. Eles não reconhecem os seus pecados, estão cegos. Estão propagando, falando coisas maliciosas. E não percebem, acham que estão fazendo isso de boa vontade, estão sendo instrumentos, estão avisando, estão sendo, vamos dizer assim, cuidadosos, mas estão trazendo sobre si o juízo de Deus. E aí no verso 9 ele volta a falar agora das consequências daqueles que aceitam os mandamentos. Eles andam em integridade, eles andam seguro. E o vocábulo aqui, integridade, determina aquilo que é eticamente direito e correto. A ideia é que uma conversa íntegra é aquela que totalmente está de conformidade com a verdade dos fatos. Quem anda em integridade anda seguro. Essa ideia aqui é de uma conversa que representa a palavra de Deus, aquilo que é direito, aquilo que é justo. Uma conversa que é totalmente de conformidade com a verdade e com os fatos. E uma coisa que tem destruído a vida de pessoas, que é da igreja, é falarmos de coisas que não sabemos. Eu tenho aprendido muito na minha vida com relação a isso. E é interessante porque sobre um assunto ou determinado acontecimento, nós nunca teremos uma visão completa dos fatos se não tivermos vivenciado aquele acontecimento. Se não tivermos envolvidos e temos vivenciado aquilo. E qualquer julgamento da nossa parte será um julgamento pecaminoso e errado. E é isso que temos visto muito, infelizmente, no meio do povo de Deus. Lembra do texto de Doeg? Quando Davi vai procurar o sacerdote, acho que é Abiatar, e o sacerdote não sabia que Davi estava fugindo de Saul. E ele olha e vai contar a Saul o que estava acontecendo, e provavelmente ele conta uma versão deturpada dos fatos. O texto da Escritura, numa leitura superficial, sem nos aprofundarmos no original, não deixa isso muito claro. Mas é isso que está acontecendo ali. Doeg é um fofoqueiro. E quando Saul chega lá, ele manda matar todos os profetas porque eles estavam mancomunados com Davi. E ele não quer saber da justificativa dele. Davi era um homem que andava e saía com você. Estava sempre ao seu lado. Eu não sabia nada disso. E ele manda matar todos eles. Por causa de uma formação errada e distorcida. Um momento também muito delicado. Davi não estava, em momento algum, criando uma rebelião, uma revolução contra Saul. Pelo contrário, ele estava fugindo dele. E a vida dele mostra isso. A atitude dele de não se vingar, de entregar na mão do Senhor, de respeitá-lo, até mesmo quando ele não merecia o seu respeito, mas por entender que ele era um ungido do Senhor. E por causa disso, não poucos, mas muitos sacerdotes morreram. O escritor de Provérbios está dizendo que uma conversa íntegra é aquela que totalmente está em conformidade com a verdade, com os fatos.
ela pode ser traduzida também aqui, essa palavra integridade, por irrepreensibilidade, que vai indicar inteireza e integridade. Andar em integridade indica um comportamento consistente, fazer algo com inteireza de coração, com honestidade e retidão. É essa a ideia aqui. Em Provérbios, o íntegro é aquele que tem um compromisso total com o Senhor. E aí Matthew Henry, comentando, ele diz assim: aqui lemos e podemos ter a certeza: a integridade do homem será a sua segurança. Aquele que anda em sinceridade para com Deus, e o homem que é fiel a ambos, que deseja o que deveria e tenciona o que diz, anda seguro, ele está a salvo sob a proteção divina e tranquilo em santa segurança. Ele prossegue pelo seu caminho com humilde ousadia, bem armado contra as tentações de Satanás, as dificuldades do mundo e as difamações dos homens. Ele sabe sobre qual base se encontra, qual guia segue e qual guarda o protege e para qual glória se dirige. Por isso prossegue com segurança e grande paz. É parte do caráter de um homem reto, justo, andar dessa forma. Andar de conformidade com a vontade de Deus. E é interessante porque essa palavra, ela sempre estará relacionada aqui no livro de Provérbios com duas outras: andar e caminho. Integridade está associada a andar e caminho. Como de Provérbios 2, verso 7 diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é estudo para aqueles que caminham na integridade. Foi traduzido por sinceridade. O próprio capítulo 10, verso 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E o verso 29 do mesmo capítulo, do capítulo 10: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. Integridade, retidão e caminhar estarão juntos aqui em Provérbios, mostrando que esse é o caminho que nós devemos andar. E a conclusão disso é: uma vez que o Senhor guarda o seu caminho, Ele tem a promessa de sucesso futuro. E aí, ao final, ele diz assim: mas o que perverte os seus caminhos. E é interessante esse plural aqui. Porque o plural aqui dá a ideia de muitos desvios do padrão de Provérbios. Perceba que o insensato não é só aquele que é pervertido de boca. Não é só aquele que tem palavras maliciosas e malditas, mas é aquele que anda também na desonestidade, é aquele que é preguiçoso, é aquele que não teme ao Senhor, é aquele que despreza a instrução dos sábios. Por isso ele diz aqui: mas o que perverte os seus caminhos, ou seja, muitos desvios do padrão da Escritura, e no caso aqui o padrão de Provérbios. E a ideia central é que as palavras destruidoras e tortuosas dos perversos vão solapar o bem-estar de outros, ao invés de edificá-los. E 1 Pedro capítulo 3, 10 vai dizer isso. Pois quem amar a vida, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Tiago, lá no capítulo 3, abram aí o capítulo 3 de Tiago. Ele vai falar dos pecados da língua e o dever de todo crente refreá-la.
Queridos, o que nós estamos vendo aqui em Provérbios são duas realidades. A realidade constante da necessidade que nós temos de reformar os nossos caminhos aos caminhos do Senhor, porque a nossa natureza pecaminosa é corrompida. Apesar de sermos transformados, redimidos pela graça de Deus, essas coisas ainda estão presentes em nós. Nós temos uma natureza corrompida que todas as vezes nos puxa para baixo, que nos dá vontade muitas vezes de produzir palavras maliciosas, que nós temos prazer muitas vezes em falar mal de outros, que nós temos prazer em fazer julgamentos precipitados, sermos cruéis, ambíguos e maldosos com aquilo que com a nossa fala. Essa é a nossa natureza. E a Escritura está dizendo que nós não somos mais escravos disso. E que nós precisamos aprender um caminho diferente, um caminho que foi implantado em nós por meio do Espírito de Deus. Porque nós temos o Espírito de Deus. Apesar do livro de Provérbios não estar falando necessariamente dessas coisas, nós não podemos ler o livro de Provérbios fora de todo o contexto da Escritura. Porque esse caminho que está sendo traçado aqui pelo escritor de Provérbios é para que nós nos despertemos e estejamos abandonando o velho homem, rasgando as vestes desse velho homem e nos revestindo de Cristo. E aí Tiago vai dizer assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também em todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer queira o impulso timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Eu gostaria de terminar essa pregação com esse texto, com essa fala de Matthew Henry. Ele diz assim: a desonestidade dos homens será sua vergonha. Aquele que perverte os seus caminhos, que se desvia para caminhos tortuosos, que tenta ludibriar a Deus e aos homens, que olha para um lado e segue para outro, ainda que possa por algum tempo disfarçar-se, dará a conhecer o que ele realmente é. É certeza absoluta que em um ou outro momento ele se trairá, pelo menos Deus o revelará no grande dia. É interessante o que Tiago vai dizer, que a língua é pequena como é pequena uma fagulha. E como uma fagulha lançada numa floresta, ela incendeia completamente a floresta. Assim é a língua. Assim é a língua do ímpio. Assim é a língua do insensato, que perverte a verdade, que distorce, que mente, que injuria, que julga de forma inapropriada. Não pode ser assim conosco.
Nós precisamos nos guardar dessas coisas. Porque senão seremos como aquele filho, no capítulo 3, que foi disciplinado severamente, porque não ouviu a instrução divina. E a mão de Deus pesou tanto sobre ele que ele não estava aguentando. Mas aquilo que era pesado sobre ele, na realidade demonstrava o amor de Deus para com o filho. Nós somos filhos. E o Senhor não espera que sejamos pegos dessas coisas. E se formos, Ele vai nos disciplinar. E vai nos disciplinar conforme o seu julgamento, que é perfeito. E se a mão dele estiver pesando demais, lembre-se que esse peso representa o peso do amor de Deus para livrar a sua alma do inferno. É por isso que o livro de Provérbios vai dizer assim: disciplina a criança, né? Enquanto há tempo, você vai disciplinar com a vara e vai livrar a sua alma do inferno. Porque quando pecamos, é dessa forma que o Senhor faz diferença entre o santo e o ímpio, entre o sábio e o insensato, entre aquele que ama o Senhor e aquele que não ama. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos mostra que temos muito a aprender. E que, apesar de, como dissemos anteriormente, alguns comportamentos caracterizam a juventude, eles não são exclusivos dela. Mas demonstram também, muito mais claramente, o caráter depravado que existe dentro de nós, ó Pai, que está na nossa carne, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. E dá pressa, Senhor Deus, em nos instruir. Porque nós temos vivido no mundo e temos experimentado muitas coisas desagradáveis por causa da falta de instrução. Às vezes porque fomos instruídos, mas não demos ouvidos. Ou porque estávamos dormindo, quando deveríamos estar despertos e acordados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor faça com que possamos nos conformar à Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.